Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre todos aqueles que estão em casa também, sobre suas famílias. Que Deus os abençoe nesta manhã, neste domingo, nesse feriado, em que muitos podem desfrutar um tempo a mais com os seus queridos. E nós separamos especialmente este dia, que é o domingo, para buscarmos ao Senhor junto com a família da fé. Eu quero convidá-los então nesse momento para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 139, Salmo de número 139, e nós faremos a leitura deste Salmo. Eu gostaria que todos me acompanhassem nessa leitura. Vamos ler juntos. Aqueles que estão em casa, por favor também, abram suas Bíblias nesse texto, façamos a leitura todos juntos deste texto. Leia aí na sua casa também, com a sua família. É imprescindível que você não apenas assista esse culto, mas participe dele, buscando ao Senhor em oração, lendo a sua palavra e atentamente acompanhando o estudo da palavra do Senhor. Salmo 139, leiamos nesse momento todos juntos. Aqueles que estão aqui, por gentileza, fiquem de pé e vamos juntos ler a palavra de Deus, do nosso Deus. Salmo 139, todo o capítulo, todo o salmo. Leiamos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti te levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Oremos ao Senhor. Ó bondoso Deus, como é bom saber que a nossa vida não é um acidente de percurso, não é, ó Deus, fruto de coincidências cósmicas, ó Deus, macro ou micro, na existência de todo este universo. Como é bom saber que a nossa vida, bem como tudo que existe, foi planejado e foi executado pelo Senhor. Ó Deus, somos frutos do Teu plano eterno, e tudo o que acontece conosco, ó Deus, não foge ao controle absoluto do Senhor. Então somente, ó Deus, os nossos sentimentos diante do Senhor, como o salmista diz, precisam ser sondados, porque o Senhor nos deu consciência,
O Senhor nos deu uma personalidade, o Senhor nos deu vida, nos deu uma alma, e nós tomamos decisões todos os dias, ó Deus. E muitas delas são movidas, ó Deus, por sentimentos que muitas vezes não sabemos nem sequer decifrar. Por isso, como Davi orou, nós também oramos diante do Senhor nesta manhã. Sonda o nosso coração, ó Deus. Nós não queremos nos esconder do Senhor, até porque isso é impossível. Mas queremos sim, ó Deus, que o Senhor olhe mais fundo na nossa vida. Não apenas como os homens olham, enxergando apenas o externo, mas pedimos ao Senhor, que é o único capaz de fazer isso, que olhe dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Investigue, ó Deus, o que acontece conosco, cada um dos sentimentos, mesmo aqueles que parecem os mais legítimos. Que o Senhor nos sonde, ó Pai, e que nesta manhã, de fato, o Teu Espírito, ó Deus, nos convença e nos mova a fazer a Tua vontade, a buscar aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, diante de Ti também pedimos perdão pelas vezes que fizemos o contrário, pelas vezes que tomamos o caminho, ó Deus, daquilo que não agrada ao Teu coração. Confiados, ó Deus, na obra do nosso Redentor Jesus, nós pedimos ao Senhor perdão. E neste momento, ó Deus, pelos méritos do Senhor Jesus também, nós rogamos ao Senhor que receba a nossa gratidão e louvor. Que o Senhor nos abençoe falando ao nosso coração nesse momento. E com o coração sondado por Ti, quebrantado pelo Teu Espírito, que nós sejamos convencidos, ó Deus, a praticar aquilo que é a vontade do Senhor. Assim oramos nesta manhã, colocando nossa vida, nossas famílias e nossa igreja diante do Senhor. Recebe a honra, a glória e o louvor neste lugar. E abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor dois hinos, 2 cânticos espirituais. Eis que logo reconhece ser Jesus.
a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até o reino não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Amém. Graças a Deus. Podem assentar, irmãos. Antes de nós passarmos para o nosso estudo, vou pedir para Solange, a ata está ali, né? Antes de nós passarmos para o nosso estudo na confissão de fé, você pode até se adiantar, abrir no capítulo de número 30 da confissão de fé. Eu vou pedir para a nossa secretária de atas da Assembleia para vir aqui à frente. Solange, usa um dos microfones ali. A Solange vai fazer a leitura da ata da nossa Assembleia que nós tivemos na semana passada, durante todo o domingo. Usa um daqueles microfones que eles não deixaram sem fio aqui. Não, vem aqui. Espera só um pouquinho. Aí você encerra a leitura aqui, para a gente poder... Aqui, ó. Assembleia encerrada, a gente entra uma hora com a oração do pastor. Aí a gente vê se aprova, aí você... Ele vai pegar um sem fio, pode ficar aqui. Nós tivemos a Assembleia na semana passada, e como a Assembleia é um modelo diferente, a gente está se adaptando a isso ainda, por conta da pandemia e da necessidade de isolamento. Nós fizemos uma Assembleia aberta durante todo o dia, ela começou às 9h30 da manhã, e ela foi encerrada às 20 horas e acho que 30 minutos, quando encerrou o culto aqui à noite. E nós, até por causa do horário avançado, nós deixamos a leitura da ata hoje. Então, assim que a ata for lida, se algum irmão tiver alguma consideração a fazer sobre a leitura da ata,
pode levantar a mão, você poderá fazê-lo, e depois eu vou consultar a casa se aprova a ata, e nós encerramos esse processo aí, que na realidade foi encerrado lá no domingo às 20 horas, apenas a leitura da ata que ficou pendente. Depois eu vou dar algumas instruções rápidas sobre os procedimentos nossos da agora em diante, até sobre a posse dos presbíteros e diáconos, e algum outro esclarecimento. Por favor, Solange. Bom dia, irmãos, graça e paz. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Presbiteriana de Assis. Aos 29 do mês de agosto de 2021, às 9 horas, em seu templo, situado à Rua Humberto de Campos, número 220, nesta cidade de Assis, reúne-se em Assembleia Geral Extraordinária a Igreja Presbiteriana de Assis, sob a presidência do reverendo Wesley Damares Eller, com base no artigo 9º da Constituição da IPB, artigo 1º, letra A. A Assembleia tem o objetivo de eleger, por meio do voto secreto, 2 presbíteros e 2 diáconos que deverão exercer mandatos de 5 anos. Concorrente ao pleito, os candidatos ao presbitério, Douglas Ribeiro Nis. Presbiterato, eu acho. Desculpa. Concorrendo ao pleito, os candidatos ao presbiterado, Douglas Ribeiro Nis, presbítero José Carlos Pugliese, presbítero Osmar Gonçalves da Costa e presbítero Weber Almeida Reis. E os candidatos ao diaconato, diácono Gerson Queiroz e diácono Paulo Henrique Soares Ribeiro. O presidente dá início à Assembleia Extraordinária às 9 horas com a leitura da Sagrada Escritura, Atos 6, de 1 a 6. Depois da oração inicial, entoa-se louvores com o hino 105, A Certeza do Crente, e a canção Amigo de Deus. Em seguida, o reverendo Wesley Eller instrui os membros da Assembleia sobre os procedimentos a serem observados durante a votação, que ocorre ao longo do dia, iniciando-se assim o processo eleitoral às 9h30 e encerrando-se às 19h30, com a presença de 131 membros professos, conforme registro do livro de chamada, número 2, folhas 87 a 92. Os irmãos presbítero Fernando Arantes de Carvalho, presbítero Isaías Ferreira Mendonça, presbítero Renato Hermínio Reis Dias, diácono José Antônio Alves e diácono Gesiel Júnior Pugliese, auxiliam na apuração dos votos, que finalizou registrando a reeleição. Em escrutínio único, os irmãos presbítero Osmar Gonçalves da Costa, para o exercício de mais um mandato como presbítero, e os diáconos Gerson Queiroz e Paulo Henrique Soares Ribeiro, para mais um mandato como diáconos. A Assembleia é encerrada às 20h30, com uma oração do próprio pastor. Ok. Não é obrigatório. A gente acha melhor não colocar, porque se for para colocar, tem que colocar de todos. E aí, eu estava conversando esses dias, eu falando assim, a ata ela tem que contar uma história, né? E o registro para contar uma história, a gente tem que fazer um registro objetivo, né? A gente precisa fazer um registro exaustivo. Se for fazer um registro exaustivo de uma assembleia que começou às 9h30 da manhã e terminou às 19h30, com 2 cultos, a gente tem que registrar tudo, né? E acredito que para a lisura da eleição é suficiente o registro que foi feito. Mas se os irmãos quiserem, a gente põe o número de votos aí. Mas não é obrigatório. Vocês que sabem. Alguma outra observação, irmãos? Não? Os favoráveis à aprovação da ata como está, digam sim. Contrários, não. Ok. Então, para concluir, fica registrado então, pode ler a partir daí. A ata foi lida e aprovada pela Igreja. Para constar, eu, Solange Mota de Arruda, secretária, a tudo presente, lavro e assino a presente ata, após a sua leitura e aprovação. Ok. Muito obrigado, Solange. Sobre ainda essas questões relacionadas ao registro de ata,
essa ata é a ata da Assembleia da Igreja. Essa ata ela não é registrada em cartório, né? Quando nós fazemos uma ata para venda de imóvel, essa é registrada em cartório. E aí nessa ata precisa constar todos os números, né? O número de presente, precisa ter a discriminação de cada um e precisa também, inclusive, ser registrada em cartório para valer como um documento autorizando compra e venda. Como essa ata é uma ata interna nossa, ela não tem a necessidade de todos esses pormenores. Também nós vamos realizar, aliás, melhor dizendo, a posse do presbítero e dos diáconos eleitos no próximo domingo, no culto da noite, né? Domingo à noite, nós faremos isso, então, que é dar posse a esses irmãos, ok? Sobre a vaga que ainda ficou aberta no conselho para presbítero, o conselho ainda vai se reunir ainda e ver uma melhor ocasião para fazer isso. Como o conselho ele consegue funcionar tranquilamente com esse número de presbíteros que nós não temos pressa para submeter a igreja novamente, porque outra eleição é um novo processo, que abre novamente período para indicação, abre novamente um prazo para a Assembleia. Então nós não precisamos fazer isso necessariamente agora, que eu acho que seria um desgaste, até porque a gente ainda está avaliando se esse modelo que nós adotamos aí, que é um modelo autorizado pela IPB para esse período de pandemia, se realmente isso é algo para nós repetirmos outras vezes, né? De repente o conselho pode decidir esperar um pouco mais até que nós não tenhamos nenhuma restrição e as pessoas não tenham mais medo de vir à igreja. A gente faz a assembleia de manhã, o que evita uma situação como essa da semana passada. E se nós estamos numa assembleia como aquelas nossas tradicionais, eu posso fazer um novo escrutínio até chegar ao número de eleitos necessário. Na situação da semana passada não tinha como fazer um novo escrutínio, porque muita gente que votou não estava mais aqui ou veio durante o dia. Então, por isso, nós encerramos a eleição, fechamos esse número de candidatos e o conselho, quando achar conveniente, então marcará uma nova eleição, uma nova assembleia, e aí é um outro processo aberto novamente a indicações e a igreja poderá então participar disso novamente, ok? Vamos então para o nosso estudo, irmãos, e os adolescentes e jovens podem ir para a sua classe, e eu convido você que está com a confissão de fé, que você abra aí a sua confissão de fé, no capítulo de número 30, lembra que lá no final de julho nós encerramos o nosso estudo na confissão de fé, no capítulo que tratava da Santa Ceia, né, que é o capítulo de número 29. E desde então, nós tivemos aí várias programações e não pudemos voltar à confissão de fé. Agora nós voltamos e vamos até o final, vamos até a conclusão, e espero eu que nós consigamos fazer isso nos próximos 2 meses, né, mês de setembro e outubro, e a partir de novembro, então, nós iniciaremos um novo estudo sequencial aqui na Escola Dominical de um livro da Bíblia, de um livro bíblico, ok? Então, capítulo de número 30, ele trata aí, tem um nome pomposo para uma coisa, para um outro nome muito simples, né? O capítulo 30 fala sobre as censuras eclesiásticas. Na realidade é um capítulo que trata sobre a disciplina. Aí eu estava lendo, estudando e pensando assim, poxa vida, mas nós vamos voltar para a confissão de fé exatamente nesse assunto, que é um assunto tão espinhoso, né? Mas esse é o nosso desafio nesta manhã, e eu sei que vocês têm um feriado, então vocês têm aí mais 2 dias para depois descansar dessa pancada que é esse capítulo aqui, mas isso é tudo brincadeira, o pastor tentando ser simpático com vocês. O assunto é um assunto muito bom, graças a Deus, e antes de nós entrarmos ainda no que a confissão de fé estabelece com base nas Escrituras sobre esse assunto, eu gostaria de brevemente falar sobre a importância de se estudar sobre censuras eclesiásticas e a importância que a igreja deve dar para o processo disciplinar. Disciplina é considerada uma das matérias que marcam uma igreja verdadeira. E nós vimos bastante isso quando estudamos sobre a igreja, o capítulo que trata da igreja, né? A disciplina eclesiástica é
elemento essencial à natureza da verdadeira igreja de Cristo. A disciplina faz parte. E é essencial por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus não é uma comunidade de pessoas perfeitas. É uma comunidade composta de gente que tem dificuldade. Todos nós temos dificuldades. Gente que está sendo transformada, moldada pelo Espírito Santo e pela palavra, mas que ainda não é perfeito. Então a disciplina faz parte disso, né? A exortação faz parte disso. Veja que na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, logo no capítulo 2, tem algo que é muito significativo. Nós temos o apóstolo Paulo, por exemplo, chamando a atenção do apóstolo Pedro, né? É uma coisa assim que a gente fica, nossa, mas que autoridade de Paulo fazer isso? Não é questão de autoridade, é a questão de a humildade de Pedro de receber isso, porque ali está acontecendo uma disciplina pública de exortação, e Paulo, o apóstolo, está exortando Pedro, o apóstolo. Por que era necessário fazer isso? Era necessário exatamente para o bem da igreja, para a saúde da igreja, porque todos nós estamos sujeitos a errar. E a disciplina, ela não é para punir, como muitas vezes a gente pensa. A disciplina, ela é exatamente o contrário, ela é para recuperar, ela é para amadurecer, ela é para aproximar e não para afastar. Por entender equivocadamente o que significa o processo disciplinar de uma igreja, é que muitas igrejas têm se furtado a responsabilidade de exercer e de fazer, aplicar corretamente a disciplina. Eu tenho 20 anos de ministério caminhando para 21. E acreditem, eu já vi, e eu sei que outras pessoas já viram também, igrejas adoecerem. E quando eu falo igreja, eu falo a comunidade toda. Adoecer exatamente pela ausência da disciplina na igreja. E muitas vezes nós, líderes, quando eu falo nós, eu falo pastores e presbíteros, que são os responsáveis pela administração e o zelo da saúde espiritual da igreja. Muitas vezes nós nos furtamos de fazer isso, evitamos o desgaste, e o resultado a longo prazo é uma igreja doente, né? Eu posso exemplificar isso para vocês de uma forma muito clara e evidente, vocês vão concordar comigo. Se nós tomarmos, por exemplo, o que acontece não na esfera eclesiástica, mas o que acontece na esfera pública, os desmandos perante a lei que acontecem, por exemplo, aqui no nosso país, eles causam o quê? Causam um adoecimento da sociedade. É exatamente pela falta do cumprimento das leis da nossa Constituição que o nosso país se encontra como está, né? As pessoas não são capazes de cumprir leis simples, como as leis de trânsito, como as leis que dizem respeito aos nossos impostos. Existe uma crítica a respeito da quantidade de impostos que nós pagamos, mas eles são estabelecidos em forma de lei, e cabe a nós como cidadãos cumprir a lei. E se você pensar só nesse assunto, nós vamos ver quantas coisas que a gente bola para tentar driblar os impostos, por exemplo, né? O respeito às autoridades. Agora que está muito em questão, é o discurso do momento, a liberdade de expressão, né? Ou seja, nós vivemos num país em que as leis são construídas de uma forma quase que como uma avalanche, anualmente. Não sei se você sabe disso, mas tem uma estatística que diz que no nosso país são construídas cerca de 12 mil leis por ano. Tem noção que é isso? Entre leis municipais, estaduais e federais, são aproximadamente 12 mil leis por ano. Agora eu te pergunto, quantas leis novas você aprende para obedecer por ano? E aí você percebe qual que é a nossa realidade no nosso país. A desobediência, que começa com a desobediência civil de cada um de nós, e depois a desobediência das nossas instituições, das empresas e de tantos órgãos que existem, geram o quê? Uma sociedade doente, onde você vai ouvir argumentos do tipo: eu estou fazendo porque todo mundo faz. Ou, eu não estou fazendo porque ninguém faz. Olha, por que você não cumpre tal lei? Porque ninguém cumpre. E o resultado é que nós vivemos numa sociedade doente. O mesmo que acontece lá fora, acontece também na vida da igreja.
quando a liderança da igreja deixa de exercer biblicamente a disciplina eclesiástica, a igreja vai adoecendo espiritualmente. Então esse assunto é um assunto importante. E inclusive quando os membros da igreja avaliam seus líderes, eles devem levar em consideração isso. O compromisso da liderança da igreja com o exercício da disciplina eclesiástica. Porque não é possível que uma comunidade seja tão perfeita que um conselho, um pastor e uma igreja nunca tenha que exercer a disciplina sobre ninguém. Alguma coisa está errada quando isso acontece, né? Porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos, e uma igreja, por melhor que ela seja, ela sempre terá que lidar com o problema da indisciplina e com a necessidade das disciplinas eclesiásticas. Então, aqui só para você entender, eu quis jogar algumas questões, para você entender a importância desse assunto para nós. Para iniciarmos então, antes de ler o parágrafo da confissão de fé do capítulo 30, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo de número 13, eu quero ler com vocês a partir do versículo 7. Hebreus 13, de 7 a 17. Acompanhe aí com a sua Bíblia aberta. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimento, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Nesse texto, o autor da carta aos Hebreus, ele tanto no verso 7 quanto no 17, ele enfatiza a necessidade que a igreja tem de respeito, de submissão e de reconhecimento à autoridade de seus líderes, de seus guias espirituais. Em contrapartida, estes mesmos dois versículos, eles mostram para a liderança o quanto nós somos responsáveis por esse rebanho. Tanto que o exemplo que ele vai usar é o mesmo exemplo daquilo que Cristo fez. Cristo sofreu, Cristo levou sobre si a vergonha desse povo, Cristo ofereceu um sacrifício por esse povo, e o Senhor Jesus, que é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre, é a salvação, a redenção desse povo, e nós que somos ministros dele, que servimos a ele, que vivemos nesse ministério, pastoreando o rebanho de Cristo, nós temos tanto este ônus, né, de receber, e eu falo ônus, vocês vão entender por quê, este ônus de receber a submissão do rebanho a nós, é um ônus, porque nós aqui estamos debaixo do cabeça que é Cristo, e representamos o seu governo sobre a igreja. Isso é um grande ônus, é um peso imenso que a liderança recebe. Em contrapartida, é um grande privilégio servir em nome de Cristo, cuidando do rebanho de Deus. Mas isso não deve ser sem responsabilidade. A responsabilidade, inclusive, de exercer a disciplina eclesiástica. É muito bom compartilhar os dons da graça.
E às vezes a gente pensa que a disciplina não é parte da graça de Deus. Ela é sim parte da graça de Deus. O mesmo autor da carta aos Hebreus, em outra parte, ele vai dizer que quando nós estamos sem disciplina no mundo, é como se nós fôssemos filhos bastardos, pegando em consideração, ou levando em consideração a cultura daquela época, em que os romanos, eles tinham os seus filhos legítimos, dentro da sua relação de casamento legítima, e eles tinham os filhos bastardos, os filhos que eram com as concubinas, com as servas, com outras mulheres. Quem recebia educação e quem era disciplinado, era apenas o filho legítimo. Os outros não recebiam a disciplina, nem o cuidado, nem tinham acesso à educação. Quando o autor da carta aos Hebreus usa essa ilustração, ele está dizendo que o Senhor disciplina quem Ele ama, quem é filho legítimo, porque os filhos bastardos não recebem disciplina. Então, a liderança da igreja, ela deve contar com a submissão do rebanho, e essa liderança tem o dever de, por amor e por obediência a Cristo Jesus, exercer a disciplina eclesiástica, porque essa é uma demonstração do amor de Deus para com os seus filhos. Percebe como muda radicalmente a nossa forma de encarar a disciplina? Quando a gente encara a disciplina como um castigo porque você fez uma coisa errada, a disciplina se torna uma coisa inóspita, indesejada, uma coisa ruim. Quando nós encaramos a disciplina como um ato de amor de Deus por seus filhos, para corrigi-los e para amadurecê-los, nós percebemos que a disciplina, ela passa a ser algo que eu devo considerar como uma bênção na minha vida e não como um castigo, não como algo ruim, como algo mal, muito pelo contrário. E é interessante isso porque a vida adulta nos faz lembrar dos momentos que nós fomos disciplinados e agradecer aos nossos pais. Olha, graças a Deus que lá atrás meu pai me disciplinou para que eu hoje não me tornasse assim ou assado. E às vezes quando nós erramos, e eu tenho quase certeza que quando o apóstolo Paulo fala sobre não provocar a ira dos filhos lá em Efésios, ele está falando sobre isso. Quando nós erramos em alguma coisa, e a nossa memória nos faz lembrar que nós cometemos esse erro desde a infância, e os nossos pais nunca nos corrigiram, nós lembramos assim, se eu tivesse sido corrigido lá na infância, por causa desse negócio, eu não estava repetindo isso hoje. E é nesse momento, muitas vezes, que filhos ficam irados, decepcionados, frustrados com os pais. Por quê? Porque falharam na disciplina. Percebam como a disciplina é um ato de amor e é um ato necessário na vida de todos. Seja na criação de um filho, ou seja no amadurecimento de um membro de uma igreja. Portanto, os autores da Comissão de Fé, eles entenderam ser essencial que esse assunto fosse tratado nesse livro de doutrinas práticas que nós adotamos lá na Igreja Presbiteriana como um símbolo de fé. E eu quero então compartilhar isso com vocês. Vamos lá, parágrafo 1º, página de número 217, na versão que eu tenho aqui, que é essa da capa azul. Parágrafo 1º. O Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. Governo distinto do magistrado civil. Primeiro ponto para nós aqui, antes de lermos os textos. Quem governa a história da humanidade de forma absoluta, completa, é Deus. E todos nós estamos numa condição de inescapáveis ao governo de Deus. Ninguém pode fugir ao governo de Deus. Uma nação não pode fugir aos desígnios de Deus. Uma igreja não pode fazer isso. Uma família não pode fazer isso. E um indivíduo não pode. Ninguém pode fugir aquilo que foi designado por Deus. Nós lemos no início do culto, Salmo 139, e nós lemos lá e sabemos de cor. Todos os meus dias foram escritos e determinados por Deus antes que qualquer um deles houvesse. A palavra ainda não me chegou na boca, o Senhor já a conhece toda. Ele esquadrinha o meu pensamento. Ele conhece o meu levantar, Ele conhece o meu deitar. Não tem como fugir da presença e dos olhos de Deus. Ou seja, toda a nossa vida, todo o universo é governado pelo Senhor. E aí alguns textos que nos fazem lembrar sobre isso. Isaías, capítulo 9, versículos 6, 7, dizem assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Né? E quando nós lemos lá, especialmente em Filipenses, no capítulo 2, nós aprendemos que ele foi humilhado, ele deixou a sua glória, deixou a habitação celestial, veio, foi humilhado, se submeteu a essa lei, foi sacrificado em nosso lugar, mas o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e a esse nome todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. E então, para todos os efeitos, na linha da nossa cronologia, eu tenho um governo divino que começa desde a eternidade, quando o Senhor bolou, quando o Senhor idealizou esta nossa história. E esse governo no tempo, ele é demonstrado através dos atos de Deus, de direção, de provisão, de governo sobre cada uma das circunstâncias. A confissão de fé diz no capítulo que trata sobre a provisão divina, que Deus dispõe, Deus governa, Deus dirige todos os homens, todas as criaturas, não apenas no que elas fazem, mas até mesmo naquilo que elas falam. Deus tem um governo e um controle absoluto. A nossa mente não consegue compreender isso, porque junto com esse governo, a Bíblia também mostra a responsabilidade divina, mostrando que cada um de nós somos agentes livres nessa história, não nos sentimos impelidos por Deus a tomar nenhuma decisão, a fazer qualquer coisa, mas tomamos decisões todos os dias, decisões livres, e tomando essas nossas decisões, de maneira alguma, nós ferimos a história que Deus decretou. O que significa que a soberania de Deus, o governo de Deus sobre a história, ela é inescapável, inquestionável, assim como a responsabilidade humana em cada uma das decisões que nós tomamos também é absolutamente certa. É inquestionável que isso aconteça. Como Deus consegue unir essas duas coisas? Aí você escreve na sua agenda e se prepara para entrar numa fila gigantesca que vai existir lá na glória, se Deus quiser, para que a gente possa perguntar isso para Deus, e quem sabe será que Ele vai nos responder, não sei. Mas é inquestionável, não tenho como rasgar a Bíblia e tirar essas coisas da Bíblia. Deus governa absolutamente sobre tudo. Para que esse governo entre nós aconteça, Deus estabeleceu ordens de autoridade. Deus estabeleceu os governos, que nós chamamos de governos civis, e Deus estabeleceu também o governo eclesiástico. O governo civil que existe em cada sociedade, na época em que a Bíblia foi escrita, especialmente o Antigo Testamento, eram monarquias. No nosso tempo, nós vivemos em repúblicas. Lá no Antigo Testamento, você tinha um rei e tinha os seus conselheiros. No nosso tempo, nós temos os três poderes. Nós temos lá o executivo, o legislativo e o judiciário. São esferas de governo civil. Lá no governo civil tem isso. O governo civil, entretanto, ele está separado do governo eclesiástico. Para o governo eclesiástico, Deus estabeleceu pastores, Deus estabeleceu presbíteros, Deus estabeleceu diáconos, Deus estabeleceu uma liderança para a igreja. No Novo Testamento eram os apóstolos e os presbíteros. Hoje, como nós não temos mais apóstolos, nós temos os pastores e os presbíteros, que trabalham com a administração e o cuidado, o zelo espiritual pela vida da igreja. Mas nós temos também aqueles que se dedicam à execução dos trabalhos da igreja, como por exemplo os diáconos. Nós temos dentro das academias os pastores mestres, que se preparam e se aprimoram no ensino e no estudo das Escrituras para poder preparar pastores. Isso tudo faz parte desse governo eclesiástico da igreja. Acima de todos, seja do governo civil, seja do governo eclesiástico, existe um Deus. Ele é o dono do mundo, Ele é o Senhor sobre a história, e na igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor sobre a igreja. Tanto a esfera civil como a esfera eclesiástica estão debaixo do governo de Deus. Na esfera civil, consciente ou inconscientemente, mas eles estão debaixo do governo de Deus. Lembra que Provérbios diz que Deus inclina o coração do rei e faz com que ele siga como que um riacho seguindo o curso de um rio, de acordo com o que Deus quer. Deus governa sobre os líderes. Deus governa. Deus permite em alguns momentos reis maus para a disciplina de um povo mau, e Deus permite reis bons para a recompensa de um povo que está fazendo bem. E nós vimos isso na história de Israel no Antigo Testamento inteiro, de ponta a ponta, Deus fazendo isso. Não é diferente a história que nós vivemos hoje. Da mesma forma, na igreja do Senhor Jesus, o Senhor, através da liderança eclesiástica, Ele conduz a igreja de acordo com o curso que Ele escreveu para a vida da igreja.
E Deus, através dessa liderança eclesiástica, Ele zela da sua igreja, fazendo com que o evangelho avance e fazendo também com que esta igreja, cuidada, bem cuidada por essa liderança evangélica, ela vá aos poucos sendo purificada. E o que significa ser purificado? Bom, na vida de um eleito significa ser provado, acrisolado, como se faz com o ouro e com a prata, para que aquelas coisas que não deveriam estar na nossa vida, sejam deixadas de lado. O que significa isso no que diz respeito ao não regenerado que porventura passe a fazer parte da igreja? Significa em algum momento que ele deixe de participar da igreja, para o bem da igreja, uma vez que ele não se submete a Deus. E isso acontece inclusive através da disciplina. E o aperfeiçoamento dos santos, na melhor das hipóteses, é através da obediência. Mas quando falta obediência é através da disciplina. Mas a disciplina é para que ninguém se perca. Então veja, eu desenhei aqui rapidamente para vocês um organograma de como Deus governa a humanidade, dividindo os dois grupos, grupo civil e grupo eclesiástico. Existe uma esfera de governo. O governo civil, obviamente, ele está, o governo eclesiástico está contido dentro do governo civil. Mas isso não significa graus de importância. O que significa é que todo cidadão que está dentro de uma igreja, ele também está sujeito às leis do Estado. O que a gente vai ter que fazer um exercício aqui nessa manhã é considerar que necessariamente as leis civis, elas não vão necessariamente ferir as leis eclesiásticas, e nem o contrário. Então pode acontecer que em algum momento alguém receba uma censura eclesiástica, ou seja, uma disciplina eclesiástica, mas não recebe nenhum tipo de punição do Estado. Por quê? Porque aquilo que aquela pessoa está fazendo não é uma contravenção a alguma lei do Estado, alguma lei federativa. Eu não estou quebrando a Constituição. Vou dar um exemplo muito simples. Quando acontece um divórcio, que fere o princípio da indissolubilidade do casamento, estabelecido nas Escrituras, não deve acontecer. Essa pessoa vai receber uma disciplina eclesiástica, mas ela não vai receber nenhuma sanção do Estado, porque o Estado não considera isso um crime. Tá? Então a gente tem sempre que lembrar que existem áreas diferentes que precisam ser consideradas. O governo eclesiástico diz respeito a esta vida, que é a vida do forasteiro nessa terra, a vida do cristão. Em contrapartida, tem coisas que o Estado de repente vai te multar, te disciplinar, e a igreja necessariamente não vai fazer isso. Tá? E a gente precisa entender que são esferas diferentes. O Estado não deve vir aqui dizer para a igreja quem é que tem que ser disciplinado. Assim como a igreja também não pode ir ao Estado dizer quem é que tem que ser criminalizado. A gente precisa guardar essa distinção entre essas esferas de governo. Bom, o que esse parágrafo nos mostra, então, primeiramente, é que o governo da igreja foi instituído e constituído por Deus quando Ele estabeleceu para nós um Salvador, Jesus Cristo. O gerenciamento da igreja é de natureza espiritual, portanto, ele é diferente do gerenciamento do governo estatal, que é eminentemente jurídico, administrativo e político. O nosso é eclesiástico, espiritual. Ok? Então existe essa distinção. Vamos aos outros textos, até para a gente conseguir fechar isso. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, Paulo está mostrando que realmente existe uma classe que não tem a ver com, não é uma acepção do povo de Deus, olha, tem uma classe melhor e uma classe pior. Ele está falando sobre trabalho e sobre responsabilidades, né? E existe, então, Paulo vai dizer assim, olha, existem presbíteros que se afadigam no exercício da palavra e do ensino. É uma referência a pastores. E esses são, ele fala assim, esses são dignos de dobrados honorários. Por quê? Porque eles dedicam a vida dele 24 horas por dia para esse assunto. Então é óbvio que óbvio e justo que a igreja os sustente, né? Em contrapartida, existem outros presbíteros que ajudam a presidir, ajudam a administrar, e não se afadigam 24 horas por dia, no que diz respeito a esse assunto especificamente. Vamos lá, mais um tipo de líder. 1 Tessalonicenses 5,12.
Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Está falando de pastores e presbíteros. Atos 20, versículo 17 e 28. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, ou seja, a liderança da igreja. Veja o verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Está falando do quê? De presbíteros. E aí, eu disse isso algumas semanas atrás, vou repetir, os presbíteros também são pastores. Como o pastor também é presbítero. Então, são distinções apenas daquilo que você se dedica. O presbítero chamado de pastor é aquele que se afadiga do ensino. E o presbítero chamado de presbítero, dentro da nossa denominação, é o presbítero que é o conselheiro, é aquele que trabalha dentro do conselho, um órgão administrador da igreja, e é aquele que pastoreia os membros também. Mas pastoreia não do púlpito através da exposição das escrituras, pastoreia através do convívio, do conselho, da exortação, da admoestação, como está sendo dito aqui em Atos capítulo 20. Hebreus 13, nós já lemos. 1 Coríntios 12, verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedades de línguas. E Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembra, quem é o Senhor sobre a história e o Senhor sobre a igreja? É o Senhor Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí Jesus dá a ordem que você conhece, que é a ordem da grande comissão. Então, primeiro ponto para nós. O Senhor Jesus, como um rei e cabeça da igreja, nela instituiu um governo. Ele instituiu o quê? Os presbíteros e os pastores. Os diáconos, que trabalham mais na parte executiva. Mas nós temos uma liderança, por quê? Porque foi instituída por Deus. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação para nós nessa manhã. Tem muitas igrejas que surgem, especialmente agora no século 21, que surgem com uma ideia inovadora. Qual a ideia? Olha, nós não queremos liderança. Nós queremos uma comunidade que faça um círculo de cadeiras, onde todos são iguais, então um dia um fala, outro dia outro fala, não tem liderança. Bom, qual o problema com isso? Bom, vamos falar primeiro daquilo que parece ser prós. Olha que beleza, eu estar num lugar onde ninguém tem autoridade. E eu não tenho que me submeter a ninguém, eu não tenho que obedecer a ninguém. Bom, existe dentro do princípio de governo, de política secular, algum outro tipo de governo que é dessa forma também? Vocês lembram o nome disso? Vocês lembram o nome de uma ideologia onde ninguém governa ninguém, é todo mundo livre para fazer o que quer? Anarquia. Anarquia. Não, mas nós estamos falando de igreja. Ah, não, de igreja não é. A igreja que é a liberdade dos filhos de Deus. Bom, então vamos lá. Quem é o cabeça da igreja? Não é Cristo? Quem instituiu uma liderança para a igreja? Foi Cristo. Então tem muita coisa que surge no cenário evangélico como uma ideia inovadora, um negócio fantástico e que não tem nada a ver com Bíblia, tem a ver com ideologia política que o camarada abraçou dentro da faculdade e ele quer pegar o que ele aprendeu lá, ou desaprendeu, sei lá, e aplicar para dentro de uma igreja. Uma vez eu tive que aconselhar um jovem, né, que na adolescência era alguém que, de uma forma muito promissora, se destacou na igreja. E a gente dizia, isso vai ser um missionário, esse rapaz é fantástico. E ele passou um tempo estudando fora, e quando ele voltou de uma forma muito triste. Voltou maconheiro, voltou completamente desvirtuado dos princípios que ele aprendeu dos pais e na igreja. E voltou também com uma amiguinha tira-color que foi morar com ele, numa kitnet. Mas não era casado, era só uma relação de amizade. E aí aquela função difícil do pastor, né? Que é chamar esse cidadão para conversar.
E aí é um misto de amor de pai, e aquele misto também do exercício da autoridade pastoral. E quando eu comecei a conversar e exortar esse rapaz, num dado momento, ele falou: eu não acredito mais nesse modelo. Eu não acredito mais em uma pessoa de terno lá em cima, falando para os outros. Eu não acredito mais, a gente estava na sala do conselho, e as pessoas saíram batendo nas cadeiras. Eu não acredito mais em quem senta aqui. Para mim, igreja é um negócio assim, a gente faz um círculo, todo mundo fala o que está sentindo, a gente canta ali umas músicas e vai embora para casa. Eu falei, é uma ideia fantástica. Para o seu grupo colegial, né, para você fazer um trabalho de escola. Mas eu acho que nem lá funciona. Porque se você fazer um trabalho de escola, se não tiver um ali conduzindo, você não chega a lugar nenhum. E o mais provável é que um vai fazer sozinho, os outros vão assinar embaixo. Porque onde não tem liderança, você tem anarquia. E a liderança e o princípio da autoridade, ele está estabelecido nas Escrituras. Ele é bíblico. Ele é bíblico. Então, quando nós lemos este primeiro parágrafo, esse primeiro parágrafo nos serve para lembrar o seguinte: se você está nutrindo qualquer ideia que é anti-autoridade, que é anti-liderança, que é contrário a um corpo de liderança, você está nutrindo uma ideia que é antibíblica. Corrija isso, em nome de Jesus, o mais rápido possível. Porque essa ideia é anticristã. Veja que nós não estamos falando, e vocês me ouviram falando várias vezes esse ano e ano passado sobre isso, nós não estamos falando de clero religioso. Porque quem fala aqui na frente, ou quem preside dentro de um conselho, não é maior e nem melhor do que ninguém da igreja. Muito pelo contrário. Quem quer liderar, quem quer ensinar, a própria palavra de Deus diz: vocês estão pedindo um negócio duro para vocês. Porque você vai ser mais cobrado. E você vai ser servo dos outros. Porque o exemplo é o exemplo do próprio Jesus. Eu vim para servir e não para ser servido. Essa coisa de endeusar pastor, colocar presbítero num patamar superior, isso aí tem a ver com a idolatria pessoal de cada um. Não tem a ver com a liderança, ou não deveria haver. Muitas vezes são as pessoas que querem dar um tratamento diferenciado para alguém que tem o título, o ofício de pastor ou de presbítero, e não, isso é requerido. Pelo menos dentro da igreja presbiteriana eu sei que não é assim, não é requerido por quem é pastor, nem por quem é presbítero. Eu tenho até uma implicância com um lugar mais alto, porque não deveria ser. E vocês lembram que antes do YouTube eu pregava embaixo. Mas agora, por causa da câmera, eu tenho que ficar não só parado no mesmo lugar, que eu gosto de ficar andando, e tem que ficar aqui. Mas esses dois degraus aqui, eles não significam absolutamente nada. E não pode significar. Porque se alguém sobe esses dois degraus, seja para cantar, para tocar ou para pregar, achando que isso o coloca numa situação ou numa condição melhor do que os outros, está indo contra Cristo. Porque está nutrindo sentimentos que são demoníacos. Eu vou repetir. Se alguém ao pisar esses 3 degraus aqui, se sente ou se coloca numa situação de superioridade aos outros, está nutrindo o mesmo que Satanás nutria no coração dele quando ele se rebelou contra Cristo. Exatamente. E foi bom você tocar nessa palavra, porque pastor também está sujeito à disciplina. Na semana passada na Assembleia, alguém perguntou: pastor, seu nome não está na chamada aqui, o senhor não vai assinar para o senhor votar também? Eu falei: eu não voto porque eu não sou membro da igreja. Como que o senhor não é membro da igreja? Eu falei: não, sou pastor desse rebanho. Mas eu também tenho uma igreja, onde eu sou membro. E eu devo minha responsabilidade a essa igreja. A minha igreja é o presbitério. Eu sou membro do presbitério. E lá no presbitério tem um presidente do presbitério. Se eu fizer alguma coisa errada, ele é o responsável de me disciplinar. Pastor, existe disciplina para pastor? Existe. Ou se existe. Vocês acabaram de ouvir o testemunho aqui. E existe autoridade acima do presbitério? Existe. Nós vamos ver, é o próximo capítulo. Existe o sínodo, que pode disciplinar um presbitério? Pode. Não só disciplinar, mas pode dissolver um presbitério.
E acima do sínodo tem o Supremo Concílio, que pode disciplinar um sínodo e que pode dissolver o sínodo. Exato. E aí é um outro aspecto, né, que é você poder, quando você se sentir injustiçado, você tem instâncias para recorrer, igual no governo aí fora, né? A diferença é que as nossas instâncias respeitam as instâncias, cada um no seu quadrado. O ponto aqui que eu gostaria que você entendesse é que o princípio da autoridade, ele é bíblico, ele é cristocêntrico, ele é dado por Deus, ele é reafirmado pelo Senhor Jesus, e ele faz parte da essência da igreja. Tem autoridade na igreja? Tem. Essa autoridade, ela responde diante de Deus, e se ela estiver equivocada, enganada, ela vai responder diante de Deus por isso. Mas agindo de acordo com as Escrituras, e segundo a orientação daquele que é o cabeça da igreja, essas autoridades precisam ser respeitadas. Especialmente quando elas aplicam disciplina eclesiástica. Porque não é para o mal, mas é para o bem. E quando a disciplina é aplicada corretamente, e ela é recebida corretamente, gente, você vê a maravilhosa graça de Deus operando. E o resultado posterior é que a relação, não apenas com o disciplinado, mas com toda a igreja, ela melhora, mas ela melhora substancialmente depois do processo de disciplina. O que é muito triste é quando alguém é submetido à disciplina e a pessoa foge. É igual um filho quando você vai querer dar uma varadinha e ele foge. Bom, todo mundo sabe o que acontece depois de uma fuga de uma varada, né? Eu não sei se na casa de vocês era assim. Mas uma fuga de uma varada significava varada em dobro. Porque você vai ter que voltar. Em algum momento. Fugir dos problemas não resolve os problemas. Fugir dos problemas só aumenta os problemas. Né? Não resolve. Fala, Nilton. E nós vamos fazer uma distinção sobre isso, os membros. Porque, veja bem, o que a Bíblia nos mostra, nós vamos ver nesses parágrafos seguintes, é que quando o coração que é disciplinado é de um regenerado, ele não foge. Ele cresce. Mas quando é de alguém que, de forma dissimulada, entrou na igreja, passou por todos os testes possíveis e fez parte da igreja, mas não é crente, quando passa por um processo disciplinar, faz o quê? Espirra. Porque a não ser que o Espírito Santo esteja trabalhando no interior, dificilmente alguém vai receber a disciplina aplicada de fora para dentro. A disciplina de fora para dentro, que é a disciplina eclesiástica, ela funciona quando o Espírito Santo já aplicou de dentro para fora. Já produziu o quebrantamento no coração. Aí funciona. Vamos caminhar, que isso tudo está aqui na frente, a gente vai adiantando, né? Segundo parágrafo. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino nos céus. Ou do reino no céu. Em virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou cancelar pecados. Calma, fiquem calmos que eu vou explicar isso, tá? De fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra quanto pelas censuras. De abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Vamos lá, aqui tem bastante coisa para a gente considerar. E eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, e quem está na internet não desliga o vídeo agora, para você não ficar com um entendimento equivocado sobre isso. Esse parágrafo nos fala 3 questões importantes. Primeira delas, como acontece o ingresso na igreja visível, que é somente através do meio ordenado no Novo Testamento, que é através de ministros, verdadeiros ministros do Evangelho, ordenados pelo Senhor Jesus. É assim que se dá o ingresso numa igreja visível. Segundo, as autoridades governamentais eclesiásticas, ou seja, o conselho, a liderança da igreja, é quem avalia os que devem ou não ingressar na igreja de Cristo. Terceiro,
são essas autoridades que também aplicam a disciplina e que retiram, através de penalidades, os faltosos indisciplinados. Eu vou ler os versos bíblicos e depois vou explicar para vocês. Primeiro, Mateus 16, 19. Isso é evangelho. Isso aqui é Jesus falando com os apóstolos. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18, 17 e 18. E se ele não atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Está falando do faltoso. Lembra lá Mateus 18? Quando alguém faltar, você vai lá, conversa você mesmo com a pessoa. Não deu ouvidos, você vai, leva uma testemunha, chama a autoridade da igreja, conversa. Não deu ouvidos, você comunica a igreja fala com ele. Não deu ouvidos, aí você exclui. Você tem etapas, né? E aí você exclui. Considera-o como um pagão, é o que diz o texto, como um publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Vou parar aqui para explicar o texto. Primeiro, nós não estamos falando sobre a salvação de tal maneira que os pastores e líderes têm a chave da salvação de alguém. Não é isso. A chave no texto aqui é, primordialmente, a palavra de Deus. Porque são os ministros do Evangelho, junto com a liderança, que ensinam a palavra de Deus. E é essa palavra, e é por meio dessa palavra que as pessoas conhecem a Cristo, creem em Cristo e são salvas. E quem produz essa regeneração no coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Bom, do que ele está falando então? Ele está falando a respeito da agência do reino do céu aqui na terra. O que é? A igreja. Quem tem a chave da igreja visível para deixar com que alguém entre e para fazer com que alguém saia? Óbvio, estou falando de termos figurados, não estou falando do prédio, estou falando da comunidade. São os líderes autorizados pela palavra de Deus, os presbíteros e os pastores. Ou seja, quando nós temos uma classe de novos membros, é depois de ouvir e conviver, mesmo como foi esse ano, virtualmente, com estes irmãos, que lá no fim o pastor da igreja, junto com alguns presbíteros, vão avalizar se eles podem ser recebidos pelo batismo, como membros da igreja. E durante a vida de crente, se alguém cometer um ato, uma quebra de um mandamento, for disciplinado, quem decide se essa pessoa, no processo de disciplina, quando ela não se submete à disciplina, se ela deve ser cortada, excluída do rol de membros da igreja, quem decide isso? São os presbíteros, pastores presbíteros. Agora, o X da questão é, pastor, mas quando Jesus diz isso, ele não está colocando um poder demais na mão da liderança, ele não está dando o poder de vida e morte eterna para os presbíteros e para os pastores? Bom, se você observar corretamente o texto, você vai ver que não. Veja o que é dito, leia com atenção. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligardes na terra, o que está dito depois? Presta atenção no tempo desse verbo. O que ligardes na terra, o que diz? Terá sido ligado no céu. O que vem antes e o que vem depois? Interpretação de texto. O que um conselho liga aqui na terra, na igreja visível, já foi ligado no céu. Ou seja, a autoridade da igreja, os ministros da igreja, eles são aqueles que manifestam visivelmente aquilo que Deus já fez no céu. Não é o pastor que liga alguém ao reino dos céus. E nem o conselho. O que o pastor e o conselho faz, manifesta aquilo que Cristo já fez. Lembra quando a gente participa, e nós lemos sobre isso, sobre o batismo? O batismo é um sinal visível de uma obra invisível. Agora veja bem, qual é a função da liderança da igreja, quando ela examina alguém que está numa classe de novos membros?
identificar o que já aconteceu. Ou seja, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Ou seja, já aconteceu, já foi feito pelo Senhor. O que desligares na terra, já terá sido desligado nos céus. É isso que esse texto está dizendo. Esse texto não está dizendo que é o pastor, porque se fosse assim, imagina. Conselhos podem errar na disciplina? Podem errar na exclusão? Pode. Aí já imaginou Deus com uma caneta, com um lápis e uma borracha lá em cima. Aliás, Deus não, né? O anjo Gabriel, borracha. Conselho da igreja desligou fulano, risca. Aí o camarada saiu dali e tal, começou a congregar numa outra igreja e tal, chegou um momento, foi recebido. O conselho da outra igreja põe de novo lá. Aí depois é disciplinado, risca o nome. Não faz o menor sentido, certo? Não faz. Então talvez a gente esteja lendo e entendendo o que a gente quer entender. A gente tem que ver o que o texto está dizendo. O texto está dizendo é que a liderança visível da igreja manifesta aquilo que o Deus invisível já fez. É isso que o texto está dizendo. Tá? Então veja bem. Agora olhe para o outro lado, olha do ângulo da responsabilidade da igreja. Olhe o ângulo da responsabilidade da igreja. Quando um conselho identifica uma coisa equivocadamente, o que acontece? Imagina, às vezes nós como conselhos admitimos alguém na igreja de Cristo que não foi ligado no céu. Por quê? Porque por mais zeloso que um conselho seja, e que um pastor seja, nós estamos lidando, todos nós somos pecadores e falhos, e estamos lidando com outros pecadores e falhos também. É possível que haja dissimulação e é possível que haja cegueira. Quando você junta a dissimulação de alguém que não é, junto com a falta de visão de um grupo, de um corpo de liderança, o que pode acontecer é que alguém que não foi ligado no céu vem para dentro da igreja. E como é que essa situação vai ser desfeita? Através de um processo de disciplina eclesiástica, de censura eclesiástica. Por quê? Porque pode ter acontecido duas situações. Pode ter acontecido um erro no tempo, ainda não era. Ainda não tinha tido um coração regenerado. Mas quando vem a disciplina, essa pessoa talvez é impactada pela palavra, percebe e acontece uma conversão. Vocês devem conhecer muitas histórias de gente que viveu na igreja 20 anos e não era convertido e de repente um dia passou por uma conversão. Muitas vezes através de um processo de disciplina. Ou pode acontecer a outra situação, que a pessoa ficou ali 20 anos como um agente secreto, mas nunca foi de fato. E de repente quando acontece um processo disciplinar, essa pessoa se revolta e diz, eu não quero saber de nada disso, eu não sou e eu não vou. E aí não se submete à disciplina e o conselho acaba identificando isso e essa pessoa é excluída. Quando Jesus está falando isso com os apóstolos, ele está falando desse assunto, que é a responsabilidade da liderança da igreja, zelar daquilo que eles podem. Um conselho, nós que somos líderes da igreja, podemos lidar com o que é visível. A gente não tem como lidar com o que é invisível. E o que é visível, aquilo que é perceptível e que pode ser provado à luz dos mandamentos da palavra de Deus, é dever do conselho fazer. E se o conselho fizer bem, sob a direção do Espírito Santo de Deus, com a sensibilidade que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar, com a lucidez que só a palavra de Deus pode nos dar, se o conselho fizer essa tarefa boa, nós teremos uma igreja saudável. E nós teremos crentes amadurecendo. E os que não são crentes, aos poucos eles serão retirados da igreja. Ok? Eu falei retirado, caiu, vocês viram? Se estivesse numa igreja pentecostal, eu ia falar profecia, confirmação. Vamos lá. Textos, mais textos. João 20, verso 23. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo.
Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Ou seja, se vocês, como ministros do Senhor, proclamarem, ensinarem, divulgarem o perdão e alguém crê nisso, os pecados são perdoados. São perdoados por quê? Pelo poder de quem está fazendo isso? Não, quem é o único que pode perdoar pecados? É Jesus. O que os apóstolos pregavam? Pregavam o evangelho do Senhor Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se os apóstolos pregassem isso, e as pessoas crescem em Jesus, eles podiam dizer: estão perdoados os teus pecados. Mas não com base nos méritos dos apóstolos, nem com base nos méritos das pessoas, mas com base naquele que os enviou a fazer isso, na obra de Cristo Jesus. A gente tem sempre que considerar essas coisas. 2 Coríntios 2, versos 6 e 8. Basta-lhes a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-lo. Perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Lembra lá que em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo está falando sobre um problema de uma pessoa, nós vamos ler depois isso daqui, de uma pessoa que estava cometendo pecado, e ele cita dois exemplos, um pecador contumaz que não se arrepende, e um que se arrepende. E ele diz, quanto àquele que se arrepende, você tem que confirmar o perdão dele. E como é que você faz isso? Você faz isso se aproximando, consolando e dizendo: meu filho, veja, aquilo que Cristo perdoou, a confissão que você fez, ela é absolutamente certa, inabalável, porque o perdão de pecados não é mediante méritos, não é mediante penitência, não é mediante um sacrifício pessoal seu, mas é mediante o sacrifício de Cristo. E uma vez que o sacrifício de Cristo foi efetivo, perfeito, completo, se você crê nele, e se você diante dele confessa os seus pecados, você pode se sentir perdoado. Então o que Paulo está dizendo para a liderança da igreja: confirma o perdão do irmão, para que ele não fique em excessiva tristeza. É o que nós fazemos aqui quando nós pregamos e falamos: meus irmãos, nós vamos fazer oração de confissão de pecados. E nós oramos. E quando nós terminamos, nós falamos assim: irmãos, uma vez que fomos perdoados, é dever da liderança da igreja confirmar isso aos ouvidos das pessoas. Nós fomos perdoados, estamos perdoados. É dever da liderança da igreja. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Vou tentar passar de forma prática, que é o que a gente faz na igreja, né? Normalmente, essa questão, eu vou entrar nisso lá na frente, mas como o horário está avançado, eu não vou conseguir chegar lá hoje, eu vou adiantar, tá? Esse parágrafo, especialmente, ele está falando sobre a autoridade que a liderança recebeu para disciplinar, para adicionar os novos membros e para excluir. Esse é o ponto desse parágrafo. Mas vou dar um salto aqui, porque o Newton colocou um assunto que é uma curiosidade de muitos. Pastor, como determinar o tempo de uma disciplina? Isso, assim como eu estou estudando isso agora lá no direito, e é interessante, isso é uma matéria difícil, que é a dosimetria da pena, né? É muito difícil você tratar, para mim até agora é a matéria mais difícil que eu estou estudando. Como é que um juiz chega a dizer: ó, fulano tem que ficar tantos anos preso? É algo muito difícil de fazer isso, né? E isso que você falando também é a dosimetria da pena eclesiástica. Como é que isso acontece? Bom, vou colocar primeiro o critério para todos os cristãos, para todos os crentes da igreja, né? Quando você tem uma disciplina pública, que é para tratar de um assunto público, quando você tem uma disciplina pública, especialmente uma disciplina de afastamento da comunhão, que é quando você é afastado da mesa do Senhor, né, que já é uma disciplina para uma questão grave, né, gravíssima. Quando isso acontece, normalmente, dentro da esfera presbiteriana, o que é estabelecido é o seguinte: quando a pessoa ainda não demonstrou arrependimento, ela ainda está naquele processo de não reconhece, aceita ou não aceita, você dá uma disciplina por tempo indeterminado. O que significa o quê? Quando você ouve essa expressão, fulano foi disciplinado por tempo indeterminado,
É como eu disse na história da ata, cada palavra conta uma história, né? Quando você ouve essa expressão, foi disciplinado por tempo indeterminado, significa que ainda não houve arrependimento. A pessoa ainda não se arrependeu, ela não reconheceu o que ela fez. E ela só pode ser readmitida quando o motivo da disciplina, quando o propósito da disciplina, ele for alcançado. O propósito é o arrependimento. O propósito é a recuperação. Isso só acontece quando a pessoa admite que ela pecou, admite que ela errou e se arrepende. Então essa é uma situação. Quando você ouve lá, o fulano foi disciplinado por um período de 3 meses, significa o quê? Que já houve arrependimento. E que agora a pessoa está recebendo uma disciplina de afastamento. Durante esse tempo, ela receberá um tratamento especial. Às vezes as pessoas ouvem assim, disciplina é para manter o cara lá longe. O período de disciplina é o contrário. O período de disciplina é para você, junto com a disciplina, quando o conselho impõe a disciplina, automaticamente ele vai ter que impor disciplinas espirituais. Ó, durante esse período nós queremos que você leia esse livro, nós queremos que você participe de uma reunião de oração especial aqui com um dos membros do conselho uma vez por semana, ou você vai receber visita semanal. O período de disciplina é para isso, não é para colocar o camarada lá na geladeira, deixar ele lá, né, até que ele resolva voltar. Não é isso, tá? E a igreja acolher. Então, quando a gente fala de disciplina, numa situação onde não houve arrependimento, nem reconhecimento de pecado, indeterminado. Numa situação em que houve arrependimento, a pessoa demonstrou que está 3 meses. Por quê? Nesse período de 3 meses, vai ser avaliado se essa pessoa não vai reincidir. A reincidência significa que ela não se arrependeu de fato. Mas se durante aqueles 3 meses ela não reincidiu, significa que de fato houve um arrependimento verdadeiro e ela retorna, é recuperada a fé. Agora, por que eu disse que existem graduações e essa matéria é difícil? Porque, pensem vocês, o mesmo ato cometido por 2 pessoas diferentes. E quando eu falo diferente, não estou falando aqui de famílias diferentes, de sexo diferente ou de idade diferente. Estou falando do seguinte, você tem um membro da igreja que não tem nenhum cargo na igreja, que está ali, mas cometeu uma infração. Mas do outro lado você tem um presbítero, que é membro do conselho, que é conselheiro de jovens e adolescentes, que é responsável pelo trabalho de casais, que dá aula na escola dominical, que é representante da igreja no presbitério. Vamos lá, a mesma falta, dá para aplicar a mesma disciplina? Não. Vamos lá, pergunta. Quem deve receber a pena maior? Hã? Claro. Claro. Por quê? Porque ele tem o poder de influenciar muito mais do que, de repente, um outro membro que está ali e que não está envolvido em nenhuma liderança da igreja. O que, infelizmente, a gente vê acontecer muito é que, às vezes, o pobrezinho, que é um desconhecido quase dentro da igreja, comete a mesma falta e o pobrezinho vai lá, alguém com um martelo em cima e pá! E, às vezes, o outro... E aí o argumento é, olha, se esse negócio ficar público, vai escandalizar muita gente. Então vamos tratar de um jeito diferente. É muito duro quando a gente faz isso. E quando eu falo quando a gente faz isso, é porque quando você participa de um conselho, mesmo que você não concorde com uma situação, se você fizer, você fez. Se você está ali no conselho, você fez. E eu digo para vocês que esse tipo de diferença no tratamento, às avessas, adoece a igreja. Deixa a igreja doente. Muito doente. Porque quem tem liderança na igreja, quem tem responsabilidade na igreja, deve receber uma disciplina que seja contundente. Por quê? Porque ele influencia. Exatamente. Porque o estrago, irmãos, veja bem, o estrago de um adultério, vamos dizer assim, de um presbítero e do adultério de um outro irmão lá que é desconhecido na igreja, ele tem impactos na vida da igreja diferentes. É diferente. Né? Coisas do tipo,
frases que vocês já ouviram por aí. Ah, mas se o pastor divorciou, eu também vou divorciar, eu não aguento mais viver com essa mulher. E o argumento é assim, na mentalidade dessa pessoa, do maior para o menor. Né? Se o pastor que é o pastor, ou seja, está dizendo que o pastor é maior do que os outros. Se o pastor que é o pastor divorciou, então... E o que a gente tem visto, inclusive dentro da igreja presbiteriana, é muito disso. É muito disso. De líderes, grandes líderes, divorciando e fazendo isso, e eles impactam a vida de todo mundo. E influenciam de forma ruim. Acaba dando ânimo para o cara que estava ali com medo de fazer uma coisa errada, mas na hora que ele viu o pastor fez, ele vai lá e faz também. Por isso é necessário que a disciplina sobre o líder espiritual seja maior e mais dura, mais pesada do que para o outro. Não é porque existe diferença diante de Deus, mas é porque existe diferença diante da comunidade. Diante de Deus, pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão. Mas diante dos olhos da comunidade tem uma diferença gritante, irmãos, muito grande. Tá? Então, eu estou pondo isso para vocês porque esse é o ideal, é isso que está na Bíblia, nas Escrituras, e é isso que está na nossa Constituição, da nossa igreja, e é o que está na nossa confissão de fé. É o ideal. Você pode chegar para mim e falar, pastor, eu quero citar 3 exemplos da igreja presbiteriana onde não foi assim. Aí, se vocês me citar 3, eu cito 10 para você. Agora, eu não posso pegar os maus exemplos e colocar como regra. A gente precisa buscar e a gente deve se nivelar por cima, e não por baixo. Então, tratar desse assunto, irmãos, é muito importante. Agora, eu quero só, antes da gente concluir, e a gente vai continuar na semana que vem nesse assunto, antes de concluir, eu quero que você entenda por qual motivo esse assunto não deve ser tratado. Eu falei por que ele tem que ser tratado. Agora, se você perguntar, pastor, quais são os perigos desse assunto e o que eu não devo fazer com esse assunto? Você não deve pegar esse assunto para sair por aí como olha, Senhor, guarda os meus lábios, que eu estou uma coceira para falar o nome de um juiz por aí que está atirando para tudo enquanto é, mas não vou falar. Você não está aprendendo isso aqui para você sair por aqui com uma metralhadora caçando, né? Fulano, pá, fulano, pá, fulano. Não, não é isso. É o contrário. Esse assunto é para que a gente se cuide. Esse assunto é para que eu fique atento à liderança da minha igreja. Porque eu não devo buscar o amiguinho do bairro para ser o meu presbítero. Eu preciso buscar um homem sóbrio. Gente crente, que tenha humildade diante de Deus para obedecer o que Deus nos manda fazer. Que tenha humildade para ser disciplinado. Sabe qual é o requisito básico para alguém exercer disciplina sobre minha vida? Que ele se demonstre alguém que aceita ser disciplinado. Porque se alguém não aceita ser disciplinado, como é que essa pessoa vai querer que eu queira ser? Então, é o princípio da humildade. E isso fica aí também uma palavra exortativa para nós que somos líderes dessa igreja. Nós temos que ter a humildade, a começar por nós, de reconhecer os nossos erros, nossas falhas. De lembrar que nós não somos melhores. Mas sim recebemos uma responsabilidade maior. Porque nós zelamos pelo rebanho de Cristo. E nós devemos fazer isso lembrando que nós vamos prestar contas a Deus. E é por isso que o autor de Hebreus aconselha a igreja. Irmãos, ajudem seus pastores e líderes. Lembrando que eles vão prestar conta a Deus. Ajude-os para que eles não façam isso chorando, com medo e com peso, mas que façam isso alegremente. Significa, ajude os seus líderes a te liderar. Para que lá no fim a gente chegue alegremente, todo mundo junto diante de Deus. Que eu fico imaginando, né, o pastor chega lá com os presbíteros e o rebanho. Aí o rebanho entra por aquela porta maravilhosa, né? Os portais eternos, Jesus os recebe, e aí vem a liderança atrás, Jesus fala, vocês vão passar na salinha aqui do lado para a gente ter uma conversinha. Né? Eu espero que não seja assim, de coração. Mas é isso que significa ser líder. Nós respondemos, zelar pela pureza da igreja que é a noiva de Cristo. Porque essa foi a responsabilidade que Deus nos deu. Então, irmãos,
Quando um conselho disciplinar alguém, não pense, conselho rude, bravo, ruim. Talvez você deveria ficar muito mais preocupado quando alguma coisa acontece e o conselho não faz nada. Que daí sim nós estamos diante de uma situação que vai adoecer a vida da igreja. Assunto difícil, espinhoso, duro de tratar, mas importantíssimo. E nós vamos continuar um pouquinho mais na semana que vem. A gente nem chegou a entrar nas disciplinas mesmo, nos aspectos disso. A gente ainda ficou nesses 2 primeiros parágrafos que tratam da autoridade de quem lidera. A autoridade de quem lidera, ela foi dada pelo próprio Cristo. E a igreja não deve fugir da autoridade daqueles que o Senhor chamou para isso. Mas deve se submeter em amor e em obediência àquele que é o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. E irmãos, pessoalmente eu digo para vocês, orem por nós. Orem por nós. Porque dentre tantas tentações que um conselho pode sofrer, uma delas é exatamente a tentação de não mexer com coisa que dá trabalho. Uma delas é a tentação de deixar quieto. E a gente não pode fazer isso. Então orem por nós, para que Deus nos dê intrepidez, nos dê lucidez, coragem, nos dê obediência, para que a gente exerça aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é, entre outras coisas, a disciplina eclesiástica. Vamos ficar em pé? Nós vamos encerrar orando nesse momento, pedindo a bênção de Deus para nós nesse domingo. Se você quiser me ajudar na pregação da noite, leia, por favor, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, especialmente de 1 a 7, a gente vai usar um pouquinho mais, mas eu gostaria que você lesse na sua casa, Gálatas 5, de 1 a 7, nós vamos falar sobre a liberdade dos filhos de Deus, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por esta manhã e pela Tua palavra. Tua palavra nos chama, ó Deus, para um assunto tão importante e tão essencial na vida da igreja, que é, ó Deus, a disciplina eclesiástica. Nós sabemos, ó Deus, que nós vivemos numa época no mundo em que existe uma terrível crise de autoridade. Uma crise, ó Deus, que está nas duas pontas desse processo. Na ponta daqueles, ó Deus, que são treinados desde a infância a não reconhecer a autoridade de ninguém. E uma crise na outra ponta daqueles, ó Deus, que muitas vezes se omitem de exercer a autoridade porque dá trabalho, porque é difícil e que muitas vezes gera antipatia das pessoas. Mas como igreja do Senhor, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, que é o dono da igreja, que o Senhor nos dê, como membros desta igreja, a todos, ó Deus, o reconhecimento de que a autoridade daqueles que exercem liderança nesta igreja, ela vem do Senhor Jesus, porque é a Cristo que cada um dos nossos líderes representa. Devemos obedecê-los e nos submeter a eles, enquanto forem fiéis às Escrituras. Por outro lado, ó Deus, a nós que exercemos a liderança nesta igreja, dá-nos, ó Deus, este senso de responsabilidade, quanto à saúde da igreja, que é do Senhor, e que, ó Deus, quanto à sua natureza visível, é administrada sob a direção de Cristo Jesus, por homens como nós, que têm o dever de zelar por tudo, não apenas pelas paredes, pelas finanças, pela administração, mas principalmente também, ó Deus, da saúde espiritual da igreja. Isso é difícil, é doloroso, dá muito trabalho e desgaste. Mas nós oramos ao Senhor, que o Senhor nos dê, ó Deus, esta obediência, nos dê, ó Deus, esse empenho, essa dedicação para fazer isso, ó Deus, de forma séria, e não fugirmos do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Portanto, ó Deus, que esse assunto, disciplina eclesiástica, que muitas vezes, ó Deus, é deixado de lado na vida da igreja, que durante essas 2 semanas, ó Deus, onde vamos estudar esse assunto, que o Senhor nos dê a humildade para aprender sobre isso, e que o Senhor nos dê, ó Pai, a obediência necessária para fazer aquilo que cabe a cada um de nós, quanto à igreja do Senhor Jesus, e aquilo que o Senhor traçou, como, ó Pai, os limites desta igreja. Te peço, ó Deus, nesta manhã, uma bênção muito especial sobre cada família. Podíamos, ó Deus, nessa manhã, falar sobre a esperança, falar, ó Deus, sobre o consolo, falar sobre a alegria dos filhos do Senhor,
mas coube a nós tratar desse assunto. Mas isso não significa, ó Pai, que nós não esperamos do Senhor, especialmente no dia de hoje, nesse feriado, nessa semana, que o Senhor derrame alegria sobre cada coração, que o Senhor traga o consolo do céu, e que o Senhor encha de esperança cada lar, ó Deus, que está aqui ou que está conectado conosco nesta hora. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito traga, ó Deus, bálsamo de alegria sobre cada coração. Que o Senhor traga satisfação, contentamento. Que o Senhor nos alivie nesse feriado, ó Deus, do cansaço e das aflições da vida. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, para que possamos descansar, não apenas do nosso corpo físico, mas das nossas emoções, das nossas angústias, em Cristo Jesus, que é a nossa esperança, a nossa viva esperança. Assim eu rogo a Tua bênção, ó Deus, sobre o Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.